Então, galerinha, hoje na aula de Química vamos trabalhar com a chamada estrutura atômica. Então vamos falar do núcleo, da eletrosfera, dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons, das propriedades dos átomos, tudo que envolve, o conhecimento da chamada estrutura atômica. Então vamos ver como é que tudo isso funciona? Vem comigo! Então vamos ver como é que funciona a historinha da estrutura atômica. Então é o seguinte, estrutura do átomo, então vamos definir assim, Um átomo, ele é, na realidade, constituído por duas regiões. Uma região central, que nós chamamos de núcleo, e uma região em torno do núcleo, a região periférica, que nós chamamos de eletrosfera. Então nós temos, o núcleo e temos a eletrosfera. Olha aí. No núcleo, nós temos dois tipos de partículas. Nós temos os chamados prótons, e os nêutrons. Os prótons nós vamos representá-los pela letrinha P e os nêutrons pela letrinha N. Na eletrosfera, nós temos quem? Na eletrosfera, nós temos os chamados elétrons. Que vamos representá-lo pela letrinha E. Beleza, professor? Agora, os prótons, eles são partículas de cargas positivas. Os elétrons, partículas sem cargas. E os elétrons, partículas de cargas negativas. Pronto, está assim definida a estrutura de um átomo. Com essas informações aqui, já é possível estabelecermos alguns conceitos importantes, conceitos básicos da química, Então vamos colocar assim, conceitos básicos que a gente vai utilizar durante todo o estudo da química. E que conceitos são esses, professor? Seria o seguinte, o conceito de número atômico. E o que seria, professor, o número atômico? Olha só, o número atômico é uma grandeza que nós vamos representar pela letrinha Z, certo? E nada mais é que o indicador da quantidade de cargas positivas de um átomo. Quem são as cargas positivas de um átomo? São os prótons. Então significa dizer que o número atômico indica o número de prótons. Então Z é igual a P. Joia? Pronto, Z é igual a P. Pois bem, além do número atômico, nós também temos o chamado número de massa. E o que seria, professor, o número de massa? Olha, o número de massa a gente representa pela letra A. E vai indicar o quê? Olha só, o número de massa vai indicar a quantidade de partículas que existem no núcleo de um átomo. E quais são as partículas que estão presentes no núcleo de um átomo? São os prótons e os nêutrons. Logo, o número de massa nada mais é que soma de P mais N. Pronto. P mais N. Se quiser, pode dizer também que A é igual a Z mais N, Porque se Z é igual a P, eu posso colocar ali no lugar do P o Z. Beleza? Muito bem. Vamos a mais um conceito, Nós temos também o conceito de átomo neutro. E o que seria, professor? Átomo neutro. Olha só, o átomo é definido como sendo neutro quando, olha só, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Simples assim.
quando a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Ou seja, há um equilíbrio, né, de cargas, então dizemos que o átomo encontra-se no estado neutro. Joia! Aí, ó, nós fazemos o seguinte, conhecendo essas informações, já é possível fazermos uma representação dessas partículas em torno do símbolo de um determinado elemento. Como assim, professor? É o seguinte, ó, dado um elemento qualquer, nós podemos assim representá-lo. Aqui é um elemento qualquer, um elemento genérico. Eu represento à esquerda e acima o número de massa, à esquerda e abaixo seu número atômico. Ou podemos também representar assim, ó, à direita e acima o número de massa, à esquerda e abaixo o número atômico. Só que essa primeira notação aqui, ela é mais utilizada. Por quê? Porque nós vamos verificar em uma outra aula que essa partezinha aqui do símbolo do elemento fica reservado para representarmos a carga de um íon. Então vai aparecer aqui a mais 2, menos 1, menos 3, certo? Então é mais conveniente utilizarmos essa notação aqui. Mas alguns livros apresentam exemplos, né, de elementos químicos na anotação com o número de massa aqui à direita e acima. Joia? Pois bem, então vamos ver como é que funciona essa brincadeirinha aí dessas partículas, né? Trabalhar com essas partículas na estrutura de um átomo. Vamos lá. Então vamos supor aqui, vou colocar aqui algumas situações para a gente trabalhar com esses conceitos aqui. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenha, olha só, tem o magnésio, 12. Vamos supor aqui que eu tenha o ferro aqui 26,56, o cloro 35,17, pronto. Vamos para cada um desses átomos aqui determinar essas partículas aqui que constituem a sua estrutura. Então vamos verificar aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser determinar aqui o número de prótons, quem seria? Olha aqui, pela representação, é o número atômico, né? Então, prótons é 12. Número atômico, professor, é o mesmo número de prótons. Número de massa, esse númerozinho que está aqui acima, não é? 24. O número de nêutrons, olha só, número de nêutrons é daqui, ó. Se eu conheço o A e conheço o P, é só isolar o N, passar o P para lá. Ou seja, em outras palavras, quando ele fornece a representação dos átomos dessa forma aqui, para calcular o número de nêutrons é só pegar o de cima e subtrair do valor que está abaixo, que eu vou estar calculando o número de nêutrons. 24 menos 12 dá 12. É só subtrair isso aí. Então, o número de nêutrons aqui vale 12. Número de elétrons, professor, quanto é que seria? Olha para cá, átomo no estado neutro, o número de elétrons é o próprio número de prótons, 12, pronto. E como é que eu sei, professor, que o átomo encontra-se no estado neutro? Olha para cá, se não aparecer carga alguma, à direita e acima do símbolo, mais 2, menos 1, menos 2, menos 3, átomo encontra-se no estado neutro. E aí o número de elétrons é o próprio número de prótons. Beleza? Vamos mais um aqui. Aí esse aqui, ó, vamos fazer aqui uma linha melhor, para ficar mais bonitinho. Aí aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa. Quanto é que seria o número de prótons? 26. O número atômico? 26. O número de massa? 56. O número de nêutrons, professor, é só subtrair o de cima, menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Então aqui, 30, né? 56 menos 26, 30.
56 menos 26, 30. Pronto. E o número de elétrons? O número de elétrons é o próprio número de prótons. Átomo no estado neutro, 26. Beleza? E o último aqui, prótons, 17. Número atômico, 17. Número de massa, 35. Número de nêutrons, só subtrair o de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Então, tá aqui, né? 17. Então, subtrai isso aí, professor. Então, daria 35 menos 17, 18. Então, o número de nêutrons seria 18. E o número de elétrons, próprio número de prótons, 17. Pronto. Tá aí a identificação, né, das partículas que constituem o átomo, como é que se calcula, né, cada uma delas, os conceitos importantes, né, relacionados à estrutura atômica. Dúvidas? Deixa nos comentários e aproveita para baixar o material PDF para dar continuidade aos seus estudos. Um abraço, até a próxima!